Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genera Viana, e nesse vídeo eu quero falar com os alunos do 8º ano, turma 800 e 801. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer aí vou voltar a tudo que a gente já trabalhou em sala de aula. Então a gente vai falar aí rapidamente do capítulo 1 e do capítulo 2. O capítulo 1 vem como título Ser Humano e Seu Lugar no Mundo, né? Então, de acordo com pesquisas arqueológicas e análise genética dos primeiros seres humanos, teriam surgido aí na África e de lá para cá, né, migraram-se para a Ásia, Europa, Oceania e América. Então, todo esse trajeto dentro dos continentes que a gente falou em sala de aula, desses primeiros povos, né, habitando aí esses territórios. O capítulo começa na página 4, depois ele vai para a página 5, onde fala aí dos continentes e a sua ocupação. Onde o conteúdo de vocês vem citando o seguinte: fisicamente os continentes correspondem às maiores porções de terras emersas. Contudo, a divisão do mundo em 6 continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Então, todos esses continentes aí, tá? Nessa divisão de continentes, tem os locais por onde esses primeiros grupos aí percorreram, ok? Na página 6, fala da densidade demográfica no mundo hoje, né? Áreas muito povoadas, outras não. Página 7, o quadro natural e as possibilidades de ocupação. Né? Quais foram as áreas, quais foram os continentes, como eu disse ali na página anterior, que foram ocupados por esses grupos de povos aí, fazendo seus primeiros locomoção, né, dentro desses territórios. Então, por exemplo, na página 7, cita a África, tá? Depois, a Ásia, segue para a Oceania, Europa, América, né? Então foram os continentes aí. No livro de vocês tem vários mapas mostrando esses deslocamentos. Depois também tem, por último, na página 14, a Antártida, né? Onde fala que é o continente quase totalmente envolvido pelo Círculo Polar Antártico, tá? E vem citando aí os locais de habitação. Nós também falamos desse continente, falamos da importância dele para a humanidade, né? Falamos aí da base do Brasil, da Antártida, a gente citou isso, a gente falou inclusive do acidente que aconteceu, né? E hoje já está tudo refeito, enfim. As pesquisas que foram perdidas com esse acidente. Na página 15 vem falando dos fluxos migratórios, né? Que diz assim: desde a jornada que conduziu os primeiros seres humanos da África para os outros continentes, a migração sempre marcou a trajetória da humanidade, ainda da antiguidade. A mobilização humana tornou viável os contatos entre os diferentes povos, né? Então fala aí dessa troca de migração mesmo, de fluxo migratório de um lado para o outro, envolvendo aí os continentes, envolvendo os países. Na página 17, a divisão do mundo em países, né? Então, primeiro teve aí a divisão do mundo das terras imersas em continente, e depois foi feita uma subdivisão, onde foi formado aí os países. Então, na página 17, vem falando aí dos territórios, estado, né? Que se encontra na página 19, o que é o país, ok? Aí, enfim, tem os exercícios desse capítulo, que foram feitos aí em sala de aula, corrigidos, e a gente inicia aí a revisão do capítulo 2, o mundo dividido, né? Então, vamos falar um pouquinho o que vem ser isso. Na página 27 fala diferentes maneiras de regionalização, né? No entanto, para regionalizar o espaço, é preciso estabelecer
e adotar critério, né? Por exemplo, o mundo pode ser regionalizado por continente, como a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 1, pode ser também avaliado em cima de desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, ou zonas climáticas, né? Entre outros parâmetros que pode ser feito essa análise, né? Em cima desses critérios aí. Na página 28, vem falando aí da situação, da classificação, né? Do capitalismo e socialismo. Então, na página 28 tem uma tabela que fala da característica. A gente falou isso em sala de aula, a gente falou das fases do capitalismo, né? Que é o comercial, industrial, financeiro. A gente falou da característica do capitalismo e do socialismo. Nessa tabela, na página 28, vem falando disso, vem mostrando aí o meio de produção, relação entre Estado e economia, sociedade, e vem fazendo esse parâmetro aí entre os dois, capitalismo e socialismo. Eu não vou ler tudo para vocês aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, e também a gente já falou isso em sala de aula e vocês têm aí no livro de vocês. Então, basta vocês irem lá na página 28, que tá tudo direitinho aí, para poder revisualizar esse conteúdo. Página 31, o mundo bipolar, né? Aí tá falando ao longo do século XX, o mundo ficou dividido entre países que apoiavam os Estados Unidos, que era do bloco capitalista, e os países que apoiavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A conhecida União Soviética, que era o bloco do socialista. Essa grande cisão em dois blocos levou o mundo aí, como a gente conhece, o mundo bipolar. A bipolarização dos Estados Unidos versus União Soviética passou a gerar a ordem mundial, marcando pelo aumento da disputa por maiores áreas de influência e pela tensão entre as duas partes, né? Que configura-se desse modo a chamada Guerra Fria, né? Usa-se a expressão Guerra Fria porque não houve um confronto armado, um confronto direto, né? Entre essas duas superpotências, mas sim uma disputa ideológica e política. Nesse período, os blocos capitalista e socialista travavam uma corrida aeroespacial e armamentista, né? A chamada aí corrida espacial. Tá aí na página 31 do conteúdo de vocês. Ok? Na página... Vamos lá, vamos seguir. Na página 33 está falando aí o fim da ordem bipolar da Guerra Fria, né? O modelo socialista soviético começou a evidenciar sua fragilidade a partir do meado das décadas de 1980. Mudanças na economia, na política eram necessárias, tendo em vista o crescimento e satisfação da população. Então, isso com o passar do tempo, né, a partir dessa década aí, de 1980, chega o fim aí da ordem bipolar da Guerra Fria. Um outro assunto também que foi falado na página 34, a nova ordem mundial bipolar, né? E também novas formas de regionalização do mundo. Aí a gente está falando aí de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, né? O que difere um do outro. Também tem uma nova forma aí de regionalização, norte, sul, que está na página... Isso que eu estou falando para vocês se encontra na página 34 e 35. Tá tudo separadinho aí, bonitinho, especificando cada uma, tá? Então, também, uma outra forma, são os chamados países centrais e países periféricos. Então, são várias formas de regionalização, tá? Países desenvolvidos, país subdesenvolvido, países do norte, sul, centrais e periféricos. Ok? Enfim, foi uma revisãozinha aí do que a gente já trabalhou. Tem exercício para vocês. Foi enviado aí para
com certeza cada um de vocês já pegaram aí com a coordenação, as atividades de fixação, teve a correção, tá? Gabarito das atividades de fixação. Dá uma olhada, galera, no roteiro de estudo de vocês. Eu dei algumas dicas aí, então segue o roteiro bonitinho, tá? Tem várias dicas aí que dá para vocês seguirem bonitinho de casa para fazer a compreensão desse conteúdo, caso tenha acontecido aí alguma falha, enfim, né? Essa nova forma da gente estar trabalhando não presencial é uma novidade pra gente, a gente tá aprendendo com isso, né? Mas enfim, tá? Fiz um resumo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo também. Mas qualquer dúvida, vocês olham lá no roteiro, tem meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Tem dúvida, pergunta, também quero parabenizar. Há vários alunos do 8º ano que já entraram em contato, já tiraram algumas dúvidas, tá? Então, meu e-mail está à disposição de vocês. Qualquer coisa é só perguntar que eu estarei aqui com toda boa vontade e carinho, como eu sempre tenho com vocês, para responder. Fique com Deus, até o próximo vídeo.